Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal, Atraídos pela Palavra de Deus. Então seja muito bem-vindo ao nosso canal, seja bem-vindo você que está chegando a primeira vez, seja bem-vindo você que já está aqui com a gente caminhando, sejam todos bem-vindos. É uma alegria do meu coração ter cada um de vocês aqui para essa partilha da Palavra de Deus. É muito bom poder contar com você, poder partilhar com você. É muito bom poder estar nesse momento fraterno onde irmãos se encontram diante da Palavra de Deus, né? Essa é a beleza do Evangelho, onde irmãos se encontram diante da Palavra de Deus. Hoje, sexta-feira, dia 20/6, aqui no Chile hoje é feriado. É dia dos povos originários, né? Dia do índio, vamos dizer assim, né? Os povos originários, os povos indígenas. E aí aqui é feriado. Uma coisa que me questionou muito, porque hoje, dia dos povos originários é feriado. Ontem, que foi dia de Corpus Christi, não foi feriado. Então, assim, mostra a secularização, né, da nação e tudo, né? Que um dia cristão, assim, tão importante, não foi feriado. Tanto que a gente não celebrou Corpus Christi ontem, apesar de eu ter gravado a homilia de Corpus Christi. Mas aquela homilia pra cá vai ser no domingo, né? Porque o domingo que vai ser o dia de Corpus Christi, porque aí essa solenidade é transferida para o domingo. Aí a gente vai ter missa, procissão, todas as coisas. Então hoje é feriado aqui, feriadou. Vocês estão em feriado aí no Brasil, né? Feriadão de Corpus Christi. E aqui hoje é feriado. Então vamos à liturgia de hoje, às leituras. A primeira leitura de hoje vai dizer para nós que as pessoas em geral, São Paulo tá exortativo, né, hoje. Então ele vai dizer que, em geral, as pessoas se gloriam segundo a carne, ou seja, segundo aquilo que elas sabem fazer, se gloriam naquilo que elas sabem, naquilo que elas entendem, se gloriam no que elas pensam saber fazer, né? E Paulo, ele vai dizer que ele se gloria das suas próprias fraquezas. Por que se gloria das fraquezas? Porque só os fracos podem estar juntos de Deus. Porque uma pessoa que se acha forte, ela não precisa de nada nem de ninguém. Uma pessoa que se basta, ela faz tudo sozinha e não busca ajuda, não busca auxílio. E lembra que o Senhor é meu refúgio, é meu auxílio, minha salvação e proteção? Então uma pessoa que se é autossuficiente, ela não precisa de nada nem de ninguém. Então ela não vai precisar de Deus. Ela não vai buscar a Deus. Entendeu? Então ela precisa reconhecer suas fraquezas, porque aí quando eu sou fraco, eu preciso de Deus. Por isso também que Jesus vai dizer que nós devemos ser como criança, porque a criança, de certa forma, ela é dependente. A criança, ela depende de alguém. Então nós temos que ser como crianças por essa dependência também, porque o adulto, ele vai justamente entrando nessa rotina, nessa dinâmica de autossuficiência e de resolver as coisas, e vai acabando se alejando, né? se afastando de Deus. Então, também quando ele vai dizer que felizes são os pobres, né? Porque o pobre, ele precisa de tudo, precisa do tudo. Precisa de Deus, precisa de alguém que é maior, precisa de alguém que tenha o que ele necessita. E Deus tem todas as coisas, e tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo que precisamos, tudo aquilo que é essencial para cada um de nós. Então o fraco, ele precisa de força, e a nossa força é sempre Deus, é sempre o Senhor que vai ser refúgio, apoio, sustento na nossa vida. Paulo também vai dizer que ele enfrentou inúmeros sofrimentos, né? Foi açoitado, naufragou, passou por caminhos perigosos, foi preso, foi apedrejado. Mas nada disso fez com que Paulo abandonasse a Deus. Muitas vezes a gente, quando tem um tempo de espera um pouco maior, a gente, quando passa por um deserto, passa por uma provação, passa por uma dor, uma luta, uma perda, a gente quer logo desistir. A gente quer logo ir embora, a gente quer logo se afastar de Deus, a gente quer logo deixar tudo, a gente quer meter o pé, quer fugir. Então nós precisamos entender que as tribulações são para nos fazer recordar quem é Deus na nossa vida, né? Por isso que também o Salmo vai dizer que o Senhor, ele vai nos livrar de todos os temores,
Porque quando eu tô num temor, quando eu tô numa tribulação, quando eu tô numa luta, quando eu tô numa tristeza, quando eu tô numa dor, eu preciso do Senhor, porque é Ele que me livra das tristezas, das angústias, da dor. É o Senhor que me livra, é o Senhor que me salva, é o Senhor que me sustenta. Então, eu nunca tô só numa luta. É interessante porque nós temos essa dinâmica, né? É muito comum dos adultos, sobretudo das mulheres e das mães, né? Eu ouço muito essa reclamação das mulheres. Ninguém me ajuda, ninguém faz nada, ninguém tá perto de mim. Os idosos também, eu tô sozinho, eu tô abandonado. Esse é um sentimento humano muito comum da gente nos tempos de hoje. Só que a primeira leitura também vem responder isso, dizer que o Senhor está sempre conosco. Ele é o nosso sustento, nos livra de todos os temores. Nos livra do medo de ficar sozinho, nos livra do medo da solidão, nos livra do medo de não ser escutado, nos livra do medo de estar abandonado, nos livra do medo de que ninguém vai nos amar, nos livra do medo de que ninguém vai nos entender. Porque o Senhor é misericordioso e Ele entende a nossa fraqueza. Por isso Paulo se gloria também na fraqueza, porque ele percebe que o Senhor, na sua misericórdia, olha para o coração fraco, olha, e misericórdia é justamente trazer a fraqueza para perto de si. Então, quando eu sou fraco, Deus faz isso, me traz para perto. Então, nós precisamos reconhecer também e nos gloriar de nossas fraquezas. Não nos gloriar das nossas fraquezas como, viu o pecado que eu cometi. Não. Mas é me gloriar que eu sou débil, que eu sou frágil. É me gloriar que eu não me basto. É isso que Paulo está querendo dizer. É bem dizer a Deus porque eu não me basto. E eu tenho a Deus que completa aquilo que falta na minha fraqueza, que completa aquilo que falta na minha vida. O Evangelho também vai nos falar que os tesouros humanos, eles são roubados, invejados, destruídos, perecíveis. Os tesouros humanos, eles passam, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque os tesouros humanos, eles não têm sentido de eternidade. Por exemplo, eu tenho uma roupa, mas a roupa ela pode rasgar, ela pode manchar, ela pode não caber mais, ela pode se perder. Eu tenho um carro que pode parar de funcionar, que pode ser roubado, que pode ter um acidente, né? Ter um sinistro e aí não poder mais usar. A minha casa pode pegar fogo, Deus os livre de tudo isso, mas pode pegar fogo, pode ser roubada, pode ser levada por uma enchente, pode desabar por um terremoto. Terremoto, porque aqui tem terremoto, né? Sábado passado teve um terremotinho, mas essas coisas podem acontecer. Então aquilo que é humano, aquilo que é feito com as mãos humanas, foi feito para passar, isso passa, isso não fica para sempre, né? E ainda tem duas coisas ruins, porque os tesouros humanos, eles nos abrem a vaidade, porque a gente começa a pensar que eu tenho tudo, né? Quantas pessoas que são ricas, eu tenho tudo, eu estou estabilizado, eu não preciso de nada, nem de Deus. E também nos abre a ganância, porque a gente vai querendo mais, vai querendo mais, vai querendo mais. A gente vai sempre querendo mais. Então, o que a gente tem, quando a gente tem e se apega ao que tem, a gente quer mais, a gente quer reter, a gente não quer dividir. O que é oposto aos bens do céu. Que os bens do céu, eles são eternos e muitas vezes, infelizmente, não são prazerosos. Então, eles não são prazerosos nessa vida, porque a gente não tem... Como é que a gente vai se deleitar de um sofrimento? Como é que a gente vai se deleitar de um jejum? Como é que a gente vai se deleitar de uma oração que às vezes a gente não sente nada? Eu vou para a oração, rezo e saio da oração sem ter experimentado nenhum consolo de Deus, nada. Eu cheguei da oração e saí do mesmo jeito. Isso não dá prazer, mas é isso que me leva para o céu. Porque a oração que hoje não faz sentido, ela me ensina que eu preciso da oração. A oração, ela me ensina... Porque, por exemplo, se eu não rezo hoje, como que eu vou querer estar no céu que vai ser só oração e adoração ao Cordeiro? Se eu não busco a Deus hoje, como eu vou querer estar no céu diante daquele que é o Senhor? Então, aquilo que fazemos hoje é preparação, é entrar na rotina, é entrar no esquema do que eu vou viver no céu. Então eu faço, não por aquilo que eu estou recebendo em troca, não por os consolos apenas, mas mas para me preparar para aquilo que é eterno. Então, os tesouros do céu são assim, e eles valem muito, e valem a vida eterna. E os tesouros do céu, em contrapartida, assim como os tesouros humanos eles geram ganância e vaidade, os tesouros do céu geram caridade, partilha, benevolência, generosidade, doação. Então, por isso que nós temos que nos dedicar muito mais aos bens eternos
do que os bens do céu, do que os bens humanos. Também vai dizer, Nosso Senhor vai dizer duas frases importantes no Evangelho de hoje também. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Porque o coração é onde habita Deus. Então, se o meu tesouro está em Deus, tem bastante espaço para Ele no meu coração. Agora, se o meu coração está em outra coisa, está num bem, está numa pessoa, está num lugar, está numa situação, o Senhor perde espaço no meu coração. Então, quando Ele diz onde está o teu tesouro, está o teu coração, é que se eu tenho outro tesouro além de Deus no meu coração, aquele tesouro está ocupando um espaço e Deus está perdendo espaço no meu coração. Então ele deixa de ser o tudo na minha vida, ele deixa de ser o centro, né? Tu és o centro da minha vida, tu és o tudo, meu Deus, meu tudo, né? Deus deixa de ser tudo na nossa vida quando nós temos outros tesouros, quando nós apegamos o nosso coração a pessoas, a coisas, a situações, até mesmo a rancores, a histórias de vida e tudo. E isso atrapalha e tira espaço de Deus no nosso coração. E ele também vai dizer que a lâmpada do corpo é o olho. Porque ele vai dizer o quê? Como um chamado de atenção, para a gente tomar cuidado. Porque o olho é por onde entram as coisas, né? Por onde eu vejo, onde eu capto informações. Eu capto informações com o olhar, capto informações com o ouvido e capto informações com o sentir. Só que o olho é o que mais capta informações. A gente é bombardeado o tempo inteiro. A gente está o tempo inteiro vendo coisas, a gente está o tempo inteiro experimentando coisas através da visão. E aí, ele vai dizer que quando eu cuido do meu olhar, ou seja, quando eu não vejo tudo, quando eu não fico olhando, quando eu não permito o segundo olhar, porque, por exemplo, eu vejo uma coisa interessante na rua, uma pessoa, uma coisa que pode me despertar uma inveja, que pode me despertar um desejo, né? Se eu vi, mas não olhei, porque o olhar é fixar, né? Então, se eu vi, mas eu não olhei, então eu estou cuidando do meu olhar. E isso me faz iluminar o meu interior. Porque eu estou iluminando o meu interior somente com aquilo que é benéfico para mim, interiormente. Agora, quando eu vejo e olho, por exemplo, eu vi uma mulher bonita, eu vi um doce, por exemplo, eu estou fazendo um jejum de chocolate. Aí eu vejo aquele chocolate, como eu queria comer aquele chocolate. Então eu já estou deixando com que os desejos e os impulsos a partir do olhar me dominem. Então o olhar passa a ser semente de treva na minha vida. Então por isso ele fala também que o olho é a lâmpada do corpo e eu tenho que tomar cuidado, porque se eu cuido, ele vira luz, ele me purifica, me santifica. Mas se eu não cuido, se eu deixo ele livre e vejo tudo e me permito tudo, ele acaba se tornando trevas. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Santa Catarina de Sena, uma santa que eu gosto muito, Santa Catarina de Sena, dizia que os sentidos são o início de todos os pecados. Se eu não cuido dos meus sentidos, eu vou viver caindo no pecado. Então, se eu não cuido do meu olhar, se eu não cuido daquilo que eu vejo na internet, na rua, na televisão, eu vou voltar e vou cair em muitos pecados muitas vezes. Porque o olho é essa janela do corpo, né? É a lâmpada do corpo. Então ele pode iluminar para o mal, mas também iluminar para o bem. Então temos que cuidar da nossa visão. Cuidemos do nosso olhar, vigiemos, baixa a cabeça, fecha os olhos. Fechar os olhos não dá para andar muito na rua de olho fechado, né? Mas baixa a cabeça, desvia o olhar, pensa em Deus, volte seu coração para Deus. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Então volte o teu coração para Deus, para que você possa se purificar e cada vez ter mais de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.